Temos um tempo de louvor espetacular e hoje vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de João. Eu já comecei por perguntar o que é que vocês querem de Jesus. Esse capítulo 1, que nós estudámos há 2 semanas atrás, termina com Jesus a ter uma conversa com Natanael. Natanael, um bocado descrente, não consegue perceber o que é que bom pode vir de Nazaré, e depois ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala, diz, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus mostra que conseguiu ver onde Natanael estava, e Natanael, com essa declaração, com essa revelação do poder de Jesus, ele diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João já tinha começado este Evangelho a declarar que Jesus era a Palavra, Jesus era a Luz, Jesus tinha vindo para o que era seu, Jesus o Criador. João Batista já tinha falado: tu és o Cordeiro de Deus, ver Jesus a passar, ele é o Cordeiro de Deus, E agora Natanael está a dizer: tu és o Filho de Deus, E o capítulo 1 acaba assim, e Jesus diz o seguinte: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-vos a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus tem aqui uma declaração audaz àqueles discípulos. Tu crês por isto? Olha, tu nem imaginas o que tu vais ver a partir de agora. Tu vais ver coisas muito maiores do que estas. E este é o meu desafio para nós hoje. Nós ainda hoje estivemos a cantar isto, mas tu acreditas que nós podemos ver coisas muito maiores do que aquilo que temos visto até agora? Sim ou não? Sim. Nós temos visto a bondade de Deus, nós temos visto a mão de Deus em ação, nós temos visto curas acontecer, É tremendo. E nós podemos dizer: não, Deus é o Filho, Jesus é o Filho de Deus, o Criador. A Diana deu testemunho a semana passada sobre a paralisia facial que ela teve há 2 semanas atrás, Não sei, ela está aqui, não está aqui, está aqui, Soube esta semana que foi ao médico para ter a primeira sessão de fisioterapia no São João, E o médico diz: vai embora, não há nada que nós podemos fazer, já não precisas de tratamento com máquinas nenhumas, está recuperado. Tem aqui uma outra coisa, Mas daqui a um mês vamos fazer uma consulta, mas nem precisas de ficar, Faremos por telefone. Que coisa incrível! Há 2 semanas atrás estávamos aqui a orar e a pedir, era o que a Diana queria, era ver uma resposta de oração. Jesus interveio, e nós podemos dizer: uau, realmente Jesus é aquele que cura, Mas acreditas que há ainda coisas maiores para ver? Porque eu acredito que Jesus diria o mesmo que disse a eles, diz a nós hoje. Tu acreditas por isto? Fantástico. Mas olha, tu ainda vais ver muito mais. E então Jesus continua aqui, vemos no Evangelho de João, num casamento, A passagem que nós vamos ler hoje é sobre um casamento, e vamos lê-la agora. Se quiserem, João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais:
encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Vamos orar. Sim, Jesus, queremos te louvar porque Tu és ser muito maior, muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Senhor, por mais que nós tentamos entender o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua majestade, Tu sempre nos surpreendes. Senhor, e pedimos que agora, através da Tua palavra, através desta história, Senhor, Tu falas ao nosso coração. Usa, Senhor, as minhas palavras. Senhor, usa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para falar connosco, para falar aos nossos corações, para estimular fé, para nos desafiar no nosso íntimo, para revelação fresca de quem Tu és. Senhor, queremos ser surpreendidos por Ti hoje, queremos ser maravilhados, queremos uma revelação nova e fresca Tua. Senhor, queremos sair daqui, Senhor, com louvor nos nossos lábios, Senhor, com gratidão nos nossos lábios. Queremos sair daqui a declarar quão grande e poderoso Tu és. Amém. Amém. Ao longo deste Evangelho nós vamos estar a ver muitas histórias, muitas passagens, ensinamentos que Jesus traz, mas há 7 sinais que vamos estar a ver também ao longo do Evangelho de João. Okay? E João diz, até no final, no capítulo 21, ele diz: olha, eu escrevi estas, mas podia ter escrito muitas mais. Até se eu fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, eu acho que o mundo inteiro não seria suficiente para caber os livros que a gente escreveu sobre tudo aquilo que ele fez. Imagina, isto é João após ter estado e caminhado com Jesus, deslumbrado com quem Jesus é. Ele está a dizer, foi fascinante. Nós vimos muitas coisas acontecer. Vimos tanto que é impossível até descrever. Não tenho palavras, não tenho capacidade para escrever tudo aquilo que eu vi Jesus a fazer. Mas olha, eu vou-vos falar de 7 coisas. E estas 7 coisas, 7 sinais vão ser sinais, vão apontar para quem Jesus é. Não é? João quer que cada um de nós possamos entender, perceber, ver quem Jesus é, não é? E o poder que Ele tem. Não é? E então, João começa com este sinal aqui. Ou melhor dizendo, Jesus começa com este sinal aqui. É o primeiro sinal que Ele faz. Agora, se eu fosse a perguntar a vocês, qual seria o sinal que tu irias escolher para tentar demonstrar a grandeza de Jesus? Se fosses tu, não é? Sabemos que Jesus acalma tempestades, ressuscitou o Lázaro, não é? Multiplicou comida, não é? Fez curas incríveis, sinais e maravilhas maravilhosas, mas Deus, Jesus, escolhe começar a demonstrar a sua glória através de um casamento. Não é? Através de um casamento. Porquê? Não sabemos ao certo, mas vamos ver algumas das coisas por qual eu creio que ele começou por aí. Talvez ele tivesse até a pensar na sua missão aqui na Terra. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que nós lemos em Apocalipse, que vem buscar a sua noiva, a Igreja. Jesus que veio ao mundo para resgatar o seu povo, a sua noiva. Jesus, o Filho de Deus, não é? Talvez estivesse a pensar naquilo que ele veio para cá fazer.
olhando para a frente, não é? Pensando no seu casamento, não é? Mas ele começa aqui. E começa de uma forma fascinante. Para ser muito sincero, foi uma revelação de uma pregação que eu ouvi há 1 mês atrás, ou 2 meses atrás. Mas ele começa, e eu já tinha lido esta história vez após vez, mas ele começa com as seguintes frases: no terceiro dia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Agora, o mais lógico e na nossa mente muitas vezes o que pensamos foi o terceiro dia, não é? Tinha no dia seguinte, agora no terceiro dia isto acontece. Mas o que eu fiquei a pensar através desta pregação que eu vi foi João era muito específico naquilo que ele escrevia. No Apocalipse é um sinal disso, o detalhe de João. Não havia nada que era em vão, não havia nada que foi feito assim à sorte. E aqui João decide não começar com no dia seguinte, decide começar com no terceiro dia. Agora eu não sei quanto a vocês, mas eu quando ouço as palavras no terceiro dia, há outro acontecimento que me vem à mente. Logo, automático. Qual é que é? A ressurreição. Jesus naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou. Venceu. O poder de Deus é demonstrado, a glória de Jesus é revelada no terceiro dia. Então, ao olhar para esta história e começar por estas palavras, tu começas a pensar logo, há qualquer coisa do poder de Deus que vai ser revelado aqui. Há qualquer coisa da glória de Jesus vai ser revelada aqui no terceiro dia. O que é que João está a querer que a gente perceba desta história? E diz então, no terceiro dia, não é? Houve este casamento. Agora, nós temos que entender, para perceber bem o contexto aqui, é que este casamento é talvez um pouco diferente dos nossos casamentos. Este casamento envolveria toda a comunidade ali. Seria uma coisa em grande. Uma coisa que até poderia demorar mais do que um dia. Seria uma festa planeada e projetada, e seria uma coisa de comunidade, com muita gente ali envolvida. Talvez a cena mais parecida que eu já estive foi num casamento na Índia, onde tivemos ali na Índia o ano passado com mais de 500 pessoas. E era o mesmo tipo de cenário. Estás ali e tens amigos próximos, tens amigos não tão próximos, tens vizinhos, tens familiares, tens os pais dos amigos, tens os pais dos vizinhos. Basicamente, se eles te conhecem, nem que seja uma única vez, eles podem me aparecer no teu casamento. Não é? Está aberta à comunidade. E é uma festa. Foi totalmente fora para mim estar ali e perceber isso. Não é? Demora o dia todo. E as pessoas estão lá 1 hora e vão embora, e depois voltam e vão embora. É uma festa, uma liberdade, uma alegria. Não é? Este casamento seria algo talvez assim parecido. Um casamento de comunidade. Todas as pessoas que conhecessem aquele casal, nem que fosse minimamente, estariam lá de alguma forma. Não é? Havia todo um orgulho da parte de certeza da família, dos pais, ao preparar este casamento. E depois acontece algo que não poderia acontecer, tanto ali como num casamento em Portugal. O vinho acabou. Tragédia. Agora, hoje em dia, nós se calhar pensamos que isso é uma tragédia, mas a gente aguenta. Não é? Alguns talvez mais fácil do que outros, mas a gente aguenta. Mas naquela altura, seria uma humilhação aquele cenário. Seria um momento onde aquela família seria lembrada por aquele acontecimento. Não é? Já foste ao casamento do José e da Maria? Conheces José e Maria? Não estou a ver. Aqueles a quem o vinho acabou. José e Maria! Claro que eu conheço. Seriam rotulados. Seria a vergonha da família. Então era um caso grande.
vai acontecer. E Maria, por alguma forma, ouve falar do problema. E ela traz o problema a Jesus. Eles não têm mais vinho. Ela vê um problema e traz o problema a Jesus. Agora, precisamos perceber que ela não diz como resolver este problema. Ela nem sequer pede ajuda. Ela não diz, Jesus pode ajudar. Ela simplesmente, ela vê um problema, traz o problema a Jesus. Quase até como uma oração. Não é? Tem um problema, trago a Jesus. Pergunta para nós. Quando o vinho acaba na nossa vida, a quem é que nós viramos? No momento da aflição, no momento de mãos vazias, quando uma crise surge, a quem é que nós socorremos? Maria foi ter com Jesus. Ela sabia que Jesus era aquele que poderia responder. Jesus responde de uma forma, às vezes, difícil de entender e várias pessoas têm interpretações diferentes, não é? O que é que nós temos em comum? Mulher, a hora ainda não chegou. Nós não sabemos o timbre de voz, nós não sabemos como foi, mas sabemos que quando João fala sobre a hora, João está a falar sobre a crucificação. Quando João coloca hora no Evangelho dele, ele está-se a referir à crucificação. E Jesus diz aqui, a hora ainda não chegou. Ainda não chegou a hora em que Jesus vai demonstrar a sua glória ali na cruz, onde nos vai resgatar, onde vai cumprir a sua missão. Mas Maria carregava no seu coração, eu creio, todas as promessas que ela conhecia sobre Jesus. Não é? Quando o anjo aparece a Maria, quando as profecias são faladas, diz que Maria guardava essas coisas no coração. Maria passou todos aqueles 30 anos sabendo quem Jesus era, não é? À espera do momento de revelação, à espera do momento que Jesus vai erguer-se, não é? Maria sabia que Jesus podia resolver a situação. Ela sabia quem Ele era, o que Ele era capaz de fazer. E então ela vem a Jesus. Mais um momento de pausa para nós. No teu dia-a-dia, quando estás com os teus amigos, os teus colegas de trabalho, quando há uma crise, quem é a pessoa que pode trazer a solução ali no meio? Nós somos aqueles que conhecemos Jesus. Nós podemos trazer Jesus àquela situação. Quando está a haver uma conversa sobre o mundo e os problemas do mundo, quem é que é aquela pessoa que pode trazer a solução? Quem é a pessoa que tem mais capacidade para trazer vida numa conversa? Os filhos de Deus, aqueles que têm Jesus. Não interessa se és a pessoa mais inteligente ou não, interessa se conheces o Salvador. Jesus pode intervir, Jesus pode entrar, Jesus pode resolver. Maria sabia isso. Jesus pode fazer algo aqui. Tu sabes isso? Quando estás a caminhar, quando estás numa situação, quando algo acontece, olha, ser o primeiro a ir, olha, Jesus pode responder, Jesus pode fazer. Não é o Pedro que pode fazer, mas olha, eu conheço alguém, vamos trazer este problema a ele. Vamos deixar que Jesus intervenha. Vamos ver a glória dele em ação. Não é? Mais uma vez, vou pegar na Diana. Não é? A Diana veio orar. E eu estava com muita fé que íamos ver a resposta. Mas era Jesus que ia poder responder àquela situação. Não é? E foi Jesus que respondeu àquela situação. Mas nós temos o privilégio de Maria de conhecer aquele
que é capaz de transformar qualquer situação, qualquer coração. Não há ninguém como o nosso Salvador, não é? Então, olha, anda com confiança. Anda com confiança, anda com orgulho. Tu conheces Jesus. Tu conheces aquele que é a resposta para todos os problemas deste mundo. Tu és um privilegiado. Vamos caminhar dessa forma. Maria dá o melhor conselho. Ouvi alguém dizer isto. O melhor conselho, talvez, encontrado na Bíblia. Diz: façam tudo o que Ele lhes mandar. Quer encontrar o melhor conselho da Bíblia? Olha, eu acho que é este. Eu vi alguém dizer isso e fiquei muito tempo a pensar nisso, mas é verdade. Não é? Façam tudo o que Ele lhes mandar. Se todos nós fizéssemos isso na nossa vida, o mundo seria bem diferente. Não é? A nossa vida seria bem diferente. Façam tudo o que Ele lhes mandar. Aqueles serviçais fizeram isso. Não é? Puseram em prática. Ouviram o que Jesus mandou-lhes fazer. E nós? O que é que Jesus está-te a mandar fazer? Como é que nós pomos isto em prática na nossa vida? Sabem, por toda a Bíblia, por toda a palavra de Deus, tu vês isto acontecer. Não é? O que é que levou Moisés a levar uma multidão pelo deserto e atravessar o mar? Não é? Obediência. Façam tudo o que Ele mandar. Não é? O que é que leva Josué a andar à volta, 7 vezes à volta de uma muralha e berrar? Façam tudo o que Deus lhe mandar. Não é? O que é que faz Abraão deixar tudo e caminhar sem saber para onde ir? Façam tudo o que Ele lhe mandar. O que é que faz os discípulos abandonar tudo e andar por todo lado a espalhar o Evangelho? Façam tudo o que Ele lhes mandar. O que é que faz Pedro morrer pela sua fé? Façam tudo o que Ele lhes mandar. E nós? O que é que Jesus está a dizer a nós para fazer? Como é que nós estamos a responder em obediência? Passamos tempo diariamente a ouvir o que Jesus está-nos a dizer para fazer? Estamos a responder aos desafios do Espírito Santo na nossa cabeça, no nosso coração? Estamos a querer viver em obediência? A fazer coisas malucas, como pegar em vasos, enchê-los de água? Não tem lógica nenhuma. Mas ouça uma coisa, pode não ter lógica nenhuma, mas se é Deus que está a fazer, vais viver a aventura da tua vida. Vais ter testemunhos que mais ninguém vai ter para trazer. Vais poder dizer: olha, eu levei água e era vinho, e foi o melhor que eu já beberam. Não é? Imaginem estes serviçais no final deste casamento. Não é? Nos dias seguintes, na semana seguinte, eu acredito nos anos seguintes, não é? Até talvez velhotes, não é? Os nossos avózinhos que gostam de contar as histórias. Eu peguei ele disse para eu pegar nestes vasos, eu peguei, eram bem pesados, eram grandes, ele disse para eu encher de água. E o que é que aconteceu depois? Olha, nós enchemos, ele disse para fazer, nós enchemos, e depois nós fomos e levámos, e depois, olha, depois ele provou, e depois, tu nem imaginas, era vinho, o melhor de sempre. Que história para contar! Que histórias é que nós temos para contar? Da grandeza e do poder de Deus. Estas histórias fazem com que conversas aconteçam, onde a glória de Deus é revelada. Sabem, para mim, eu trago essa muitas vezes, é a minha maior. Trigêmeos. Não é? 6 anos sem poder ter filhos. De repente, trigêmeos. Como é que é isto possível? Olha, tu nem imaginas.
Não era impossível. Eu até já tinha desistido. E Deus fez um milagre. Mas como é que é possível? Olha, só Deus fez. Não é? Como é que oramos para alguém e essa pessoa é curada? Olha, é Deus que fez. Deus pediu para eu fazer, Deus curou. Não é? Como é que nós fazemos isto ou aquilo? Olha, simplesmente fiz. E Deus respondeu. Quais são as histórias que nós temos para contar? Não é? E se não as tens, procuras. Ouve o que Deus está a dizer e ser obediente. E se fizermos isso, vamos ter muitas histórias para contar. Sabem, há umas semanas atrás tive alguém que veio ter comigo e tinha sentido por Deus de dar uma oferta. Uma oferta como nunca tinha dado antes. E foi desafiado e veio e disse, olha, isto é o que eu sinto que eu devo fazer. Estou a sentir que devo fazer isto. Fez, foi um passo de fé enorme. No dia seguinte, diz essa pessoa, que quando foi trabalhar, alguém veio dar-lhe uma oferta de gratidão pelo trabalho feito. Essa pessoa veio ter comigo na semana a seguir e disse, nem imaginas o que é que aconteceu. Eu fiz isto, nunca tinha feito nada parecido e Deus deu-me exatamente o mesmo dinheiro que eu tinha dado antes. Ouçam, isto foi aqui nesta igreja. Isto aconteceu há um mês atrás. Deus falou, responde em obediência, testemunho para contar. Quais são os testemunhos que nós temos para contar? Não é? Estes serviçais, eles fizeram o que Jesus mandou. E foi o melhor vinho que tinham bebido. Todos os outros guardam o melhor, dão o melhor no início e guardam o pior para o fim, mas você deu o melhor, guardou o melhor para o fim. Mesmo isso é incrível, não é? Graça de Deus. Pensar como Deus é tão bom e dá mais do que nós pedimos ou imaginamos. Guarda o melhor para o fim. Podemos esperar isso nele. Esta é uma história fantástica. Há tanto aqui, não dá para trazer isto tudo numa pregação. Eu sei que nos grupos Liga-te trabalhamos esta história, muitas conversas, mas é uma história fantástica. E mesmo olhando para esta história de uma forma muito simples, tu olhas e vês que Jesus é aquele que é todo poderoso. Tu vês que Jesus é aquele que faz o impossível. Tu vês que Jesus é aquele que transforma água em vinho, não é? Que responde aos nossos problemas, que traz o melhor. Não é? Que é um Deus de graça e de amor. Isso é claro, é evidente. Tu vês isto através desta história. Estas pessoas viram isto através desta história. Mas também eu quero que a gente perceba que esta história vem num momento onde há uma secura espiritual a acontecer naquele lugar. Estão à procura e não encontram. Há uma secura espiritual. Jesus vem por causa disso. Há uma seca. Parece que o vinho acabou. E Jesus veio com a promessa de trazer rios de água viva. João 7,37 diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus veio para nos encher. Onde há uma seca espiritual, Jesus veio para nos encher. Talvez estejas aqui hoje e estás a sentir-te seco. O vinho acabou. Não tens, até talvez, a sentir que nem tens razão de viver. Estás seco. Jesus veio para te dar rios de água viva, para trazer vida dentro de ti, para te encher
dele, do seu Espírito, para trazer vida eterna, para trazer significado, para trazer pertença. Jesus veio, o melhor está por vir. Jesus veio para te encher. Precisamos de nos lembrar que a hora chegou. Naquele momento ainda não tinha chegado. Mas a hora chegou. Jesus, a videira verdadeira, morreu naquela cruz. 3 dias depois, ressuscitou e conquistou vida eterna. E todos nós que estamos secos, estéreis, esgotados, sem vida, podemos vir agora a Jesus, a videira verdadeira, buscar vida e vida eterna. Sermos cheios do Espírito Santo. Sermos chamados filhos de Deus. Sermos transbordados da sua graça e amor e misericórdia. A hora chegou. Jesus foi glorificado. O melhor está por vir. Sabem, isso é incrível, mesmo pensando quando estamos perto da nossa morte. Lembro-me de falar com a minha avó, que amava Jesus. Lembro-me dela ter 96 anos, 97, 6, 7 anos. Estar na sua cama, com a Bíblia à volta, com os seus devocionais, estava sempre carregada dessas coisas todas à volta dela. E está deslumbrada pelo dia que ia ver o seu Salvador. Está tão feliz porque ia estar com o seu Salvador. O melhor ainda está por vir. Olha como vai ser no banquete. Olha como vai ser quando estivermos com o nosso Salvador. Uma eternidade. Versículo 11, para acabar, diz: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. O que é que acontece quando a glória de Deus é manifesta? Quando a glória de Jesus é manifesta? Quando há revelação fresca, ninguém consegue ficar indiferente. Aqueles discípulos, houve uma revelação de quem Jesus era. Nós não sabemos sobre os outros, sobre os servos, sobre os noivos, não fala sobre como é que foi a reação dos outros. Possivelmente tiveram os olhos cegos. Possivelmente não viram, não sabemos. Mas aqueles que viram, aqueles que a revelação veio, eles creram. Transformou a sua vida. Este é o Filho de Deus. Este é Jesus. As suas vidas nunca mais foram iguais. Então este é um sinal que é espetacular para aquilo que acontece, mas é espetacular porque dita também tudo aquilo que Jesus veio para cá fazer. Mostra o início e mostra o fim. Mostra que Ele veio para transformar água em vinho. Veio para transformar a tua vida e a minha. Não há nada que seja impossível para Ele. A hora já chegou, Ele já venceu, Ele morreu e Ele ressuscitou. Sim, está glorificado agora à destra de Deus. E Ele tem poder para salvar, para transformar, para mudar a vida de qualquer um. Então aquela pergunta que nós fizemos durante o tempo de louvor: o que é que vocês querem? Olha, se tu ainda não conheces Jesus, hoje é o dia para o conheceres. Hoje é o dia para deixares que a sua glória seja manifesta e entre na tua vida. Para seres deslumbrado por quem Ele é. Para seres transformado de água para vinho. De estar seco para rios de água viva. Para ver vida a ser transformada, a brotar. Não é? A videira verdadeira, aquele que dá muito fruto.
Ele está-te a chamar para permanecer nele, para vires a Ele, para buscares a Ele. Vem, se tens sede, vem a mim. Se tens um problema, quem é a solução? Jesus. Vem a Jesus. E para todos nós que já o conhecemos, olha, Jesus é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que fala e que chama-nos à obediência. Façam tudo o que Ele mandar. Queres viver uma vida feliz, abençoada? Faz tudo o que Ele mandar. Eu não digo uma vida sem tribulações. Jesus diz que vai haver tribulações. Mas queres viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de aventura, uma vida com histórias para contar, testemunhos para trazer, coisas que mais ninguém pode falar. Olha, Jesus é aquele a quem temos que seguir, servir. Depois de ver, é impossível esquecer. Aqueles discípulos, eles viveram isto. João está a escrever e a descrever isto. Este é Jesus. Este é o Jesus que eu conheço. Este é Jesus que eu quero que vocês conheçam. João está a exaltar no final. Eu podia falar de tantas coisas. Olha, que no final da nossa vida, nós possamos dizer como João, olha, eu podia escrever de tantas coisas, que eu acho que nem o mundo inteiro seria suficiente para caber sobre os testemunhos, sobre os milagres, sobre as curas, sobre a salvação, sobre tudo aquilo que Jesus fez neste mundo durante a minha vida. Não será incrível podermos dizer isso? Eu quero dizer isso. Vocês acreditam que verão coisas maiores? Isto foi o que Jesus disse antes de começar esta história. Vocês verão coisas maiores. Quais vão ser essas coisas maiores que nós vamos ver ao longo da nossa vida? Vamos fazer cada dia conte. Vamos ter uma história para contar cada dia. Vamos fazer esse nosso alvo. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma música para terminar. Mas eu, enquanto estão a preparar, eu quero te lançar o desafio. Podem vir receber oração por outros assuntos se quiserem. Nós estamos aqui para orar e buscar o poder de Jesus na situação. Mas eu quero lançar este desafio. Se tu estás seco, se tu sentes-te estéril, se tu sentes que não conheces a Jesus, mas queres o conhecer, eu quero te desafiar a fazer isso hoje. Vem à frente, durante a música, no final da música, ele vai ter com um dos líderes e diz, olha, eu quero conhecer este Jesus. Eu quero que ele faça parte da minha vida. É a melhor decisão que podes tomar na tua vida. A melhor. Nunca te vais arrepender disso. Então eu quero te desafiar. Lembra-te até daquela resposta que tu disseste. O que é que tu queres hoje? Mas eu sei que Jesus se quer revelar e mostrar a sua glória hoje.